pessoal, a gente está começando aí mais um podcast. Comigo aqui pilotando a nave, Lulinha. E aí, Lulinha, tudo certo? Maravilha. E com a gente hoje um convidado mais que especial, Jackson Felício. E aí, como é que você tá, Jackson? Tamo bem, né? Graças a Deus certo. aí. Agradecer o convite primeiramente aí, né? Parabenizar vocês pelo trabalho que está sendo feito. E feliz pra caramba em poder estar aqui com os amigos, né? Que é o mais importante, né? Opa! Verdade. Vindo bate-papo com os amigos aí. E vamos ver até onde vai essa resenha aí. Essa resenha vai longe pelo jeito, hein? Ele já veio preparado, o assunto hoje é futebol. Ele já veio. Comando sagrado. Sim, essa é a mais importante, né? O cara já... Eu tô vendo, é dois São Paulo. É dois São Paulinos, né? São Paulino. Bom, então o assunto hoje é Futebol. futebol. É época de Copa do Mundo, né? Paixão E começa nacional. quando? Começa quando a Copa? É 24, né? Você me pegou agora, cara. Tô por fora, você do- acredita, né? Acho que a Copa é... Semana que vem. Semana né? que vem, no pra meio não da- errar na data, que a gente conhece muito de futebol, pelo jeito, né? Mas então é isso aí. O Jackson hoje aí veio contar um pouco da história dele, de futebol. Começou desde muito jovem, desde criança. E aí o Jonathan vai conduzindo esse bate-papo aí, que é o nosso cérebro aqui do Urbano JJ. Ô, louco. Diz aí, Jonathan. Ô, Jackson, primeiramente é um prazer ter aqui no nosso podcast, você aqui batendo um papo com a gente. E para começar, né, vamos... da onde iniciou essa paixão pelo futebol? A gente sabe que você joga muita bola, tá aí nas TVs regionais aí, né, jogando muita bola. Da onde que saiu essa paixão? Desde quando que você joga futebol? Cara, a paixão pelo futebol vem desde berço, falar assim, né? Nós que foi criado ali nas comunidades ali de São Paulo ali, era jogando bola descalço na rua, né? Golzinho, né? O famoso golzinho. O tampão dele ficando nas asfaltos. Não, isso daí era o normal, cara. Estranho era quando não chegava, né? Era dedão esfolado lá, sem um tampão, como o Lulinha falou. Então o futebol vem desde criança, cara. Desde quando eu me entendo por gente, acho que minha primeira paixão, assim, é o futebol, né? Ô, Jacos, e você chegou a participar de alguma peneira na época de infância, quando era mais jovem? Cara, participei já de algumas peneiras, né? A maioria, assim, eu consegui passar. A primeira vez que eu fiz quando eu comecei a jogar, foi um teste que era para jogar no time de Mogi das Cruzes. E ali eu achei que eu não ia passar no primeiro tempo. No primeiro tempo mesmo o cara já me tirou do teste, chamou de canto e falou pra mim que eu tava no time já, né? Aí quando você saiu, você falou, puta, não fui bem. Porque ele tirou, talvez pra você, muito cedo. Isso, porque assim, no intervalo do primeiro tempo. Sabe? Então ele me chamou e aí chamou de canto e falou, ó, você vai ficar com nós e tal. E pra mim eu tava mal no jogo, né? Nossa. Às vezes, porque eu sou um cara que eu me cobro bastante, eu gosto de ganhar, gosto de vencer. Então, pra mim eu não tava no meu melhor dia. Porém, o cara viu ali fez uma boa que eu atuação. tava fazendo um bom jogo. Diferenciado, né? E conseguiu a posição. Sim, aí ali foi onde iniciou minha trajetória assim no futebol, né? Futebol de base, né? E você Legal. passou por alguns times conhecidos, assim, grandes? Eu tive uma passagem pequena no Corinthians, fiquei 3 meses lá, né? Pô, legal, Jacos. Nisso num jogo que eu fiz contra eles lá no CT do Corinthians. Mas também joguei pelo Flamengo de Guarulhos, o AD Guarulhos, que aí foi onde eu disputei 5 ou 6 paulistas, né, de categoria de base. Caraca, velho. Então, disputei bastante campeonato assim, campeonato da associação, campeonato sul-americano. Então, na base eu disputei bastante campeonato. Isso é muito bom, né? Você vê que é comum, o Diogo também veio aqui bater um papo com a gente, desde muito pequeno, novo, né? Desde muito pequeno. E você percebe que as escolinhas normalmente têm uma influência muito grande. Tem. Eu vou falar na molecadinha, sabe? Parece que assim, dá pra ele uma diretriz, um caminho a seguir. É verdade. Né? E a molecadinha se identifica com essas escolinhas. Sim. Então ele provavelmente deve ter passado né? por alguma. Sim. A primeira escolinha que eu joguei foi dos Travessos. Travessos, o nome se eu não me engano é isso. Que é em Itaquá, né? Lá em Itaquá, zona leste de São Paulo. Que foi o primeiro lugar ali que eu comecei a jogar bola. Pagava acho que 30
R$20 por mês ali na época. E aí foi o primeiro lugar mesmo que... A escolinha, assim, né? Entendeu? A escolinha foi ali. Então... Pô, que da hora, né, mano? Futebol É bacana. E assim, cara, do futebol, o gostoso é que você aprende muita coisa da vida, né? Ele te direciona pra muitas coisas, porque ali você tá convivendo com vários tipos de personalidade diferentes, então desde cedo você já aprende... Trabalho em grupo. Trabalho em grupo, respeitar o próximo. Ser profissional também, querendo ou não, você, mesmo sendo uma criança, você já aprende a ser profissional, né? Disciplina, né? Porque... Com horário. E é importante saber que o grupo depende de você também, né? Sim, você sim. depende do um depende do outro, né? Depende do outro. Assim, às vezes no futebol você não gosta do cara, mas você tem que trabalhar, um precisa do outro, então vem o profissionalismo, por isso que eu falo, né? Porque às vezes desde criança você já aprende isso no futebol. Jacques, hoje você não vive do futebol, né? Não. Você tem uma profissão. Mas você também joga hoje em alguns times. Sim, hoje você consegue tirar um extrinha, né, que nós falamos aí no futebol, mas eu tenho minha profissão, tenho meu emprego e no final de semana você joga uns campeonatos amadores ali pra... Que legal, tipo um hobby remunerado. Um hobby remunerado. Hobby remunerado. Exatamente. E quais são os times que você joga hoje, já? Cara, hoje eu jogo pelo Jardim Andrade, né? Esquadrilha da Fumaça, Jardim Andrade de Pedreira, ou Esquadrilha da Fumaça, que é de Amparo. Recentemente eu tava no América de Sorocaba também. Aí agora eu comecei um campeonato em Minas, em Tocos de Mogi, uma cidade pequena, não conhecia. O pessoal também chamou para estar participando. Você está participando do campeonato atualmente agora? Isso. Já. Mas esse time de Minas é o time daqui que joga lá ou é um time de lá? Não, é um time de lá mesmo. É dessa cidade de Tocos de Mogi. E como é que você chegou para lá, para Minas? Porque é longe daqui para lá. Cara, para as pessoas se identificar, nós estamos falando de Jaguariúna, né? Certo. E aí, para Minas, é alguns km. E como é que seu nome conseguiu chegar lá, esse campeonato? Acho que é, se não me engano, 150 km para ir para lá. Não é tão longe. Não é tão longe. É logo no início. Você passa Ouro Fino, Inconfidentes, aí vem Tocos de Mogi. Mas de qualquer jeito também não tá na cidade, né? Sim. Você transcendeu aí a... E você acha que o futebol mineiro tem mais dificuldade, mais qualidade do que o futebol aqui da região de Campinas? O que você acha? Cara, hoje o futebol amador, assim, o mais forte, querendo ou não, é São Paulo, né? Não tem que falar, né? Caramba. Hoje, você pega no futebol amador aí, tem muito cara que é profissional e o cara reverte a carteira, às vezes, pra ficar jogando no amador. Você acha que é por causa do investimento que tem a cidade maior, mais recursos? Sim. Acaba sendo, né? Deve ser isso, né? Porque, cara, você pega hoje aí, tem cara que vive só da bola. Tem cara que literalmente... Só jogando no amador. Só jogando no amador. Pô, legal. O cara vive porque... O cara pega uma grana boa pra poder assinar, pega uma grana por jogo, pega uma grana por gol. Você falou que tava para participar uma final, né? Por quem que você vai participar dessa final? Qual time? Nesse final de semana passado agora nós jogamos 2 semifinais, né? No domingo, uma pelo Jardim Andrade de Pedreira. Jardim Andrade, hein? E outra pelo Esquadrilha de Amparo, né? Então nós ganhamos com Esquadrilha e com Jardim Andrade, infelizmente perdemos no pênalti. Então domingo agora é final em Amparo, até aproveitar a oportunidade de convidar todos aí pra estar indo em Amparo lá, quem puder estar assistindo, que vai ser um jogão de bola, né? Pô, legal, cara. Vai ser agora domingo. Domingo agora. Vai ser televisionado? Porque algum jogo de vocês é televisionado, né? Isso, sim. Eu vi vários lances de vocês. Esse eu acho que não. Eu acho que em Amparo eu acho que não tem. De qualquer jeito, se for dar um toque pra nós, a gente avisa aqui. Sim. Isso, exatamente, Aí eu mando pra vocês. E aí na descrição do vídeo também a gente vai colocar as informações dos times, né? Tá. O Instagram, as redes sociais do pessoal aí pra poder acompanhar. Sim, legal. Isso é importante. Esse jogo lá em Amparo lá vai ser jogão de bola, cara. Semifinal já foi um ótimo jogo já. A semifinal, você lembra o placar ou não? 2-1. 2-1, saímos perdendo e buscamos a virada lá, cara. Foi jogão de bola. Caraca, mano. Foi as duas melhores equipes, cara, que tinha no campeonato. Bateu a semifinal, né? O time do Máfia, que é um time de tradição. Tem nome lá. E nós do Esquadrilha que montou esse ano Então vocês estão na final? Estamos na final. Na final. E vai disputar contra o time da Mocidade. Certo. Mocidade também foi o primeiro time que eu joguei em Amparo. Joguei um ano lá com o pessoal lá, conheço
boa parte do time lá, vai ser um grande jogo de bola, cara. Pô, que legal. E é bem disputado, né? Eu acho que esses campeonatos amadores é muito disputado. Os caras vai pra cima mesmo, e disposição. uma dificuldade assim, bem alta, né? O que tá acontecendo hoje com o futebol amador, que nem eu falei, né? Tem muito cara que é profissional e o cara tá jogando futebol amador. Tem cidade que é necessário você reverter e às vezes não. Então o nível tá muito alto. Fisicamente tá todo mundo se cuidando, todo mundo treinando, porque subiu, né? Subiu. Já não é mais a várzea que era antes. E tem muito cara bom também pra caramba, que deveria jogar até em time que seria profissional, mas por um motivo ou outro, uma oportunidade, e acabou ficando amador. E esses caras comem a bola, destrói em campo. Sim, Vai marcar um cara desse como? É verdade, é difícil. Não, tem uns caras diferenciados. E né? Além do futebol, você faz alguma outra atividade assim até para manter o rendimento físico? Ah, cara, eu adoro esporte, né? Eu até falo isso, eu sou um cara que eu sou muito eclético quanto a esporte. Eu ando de bike, eu vou na academia, eu corro, corre, pedala e nada, triatleta, corre, pedala e nada, né? Então, eu sempre procuro tá praticando esporte aí. Todos os esportes possíveis eu gosto, cara, basquete, sempre procuro estar fazendo alguma coisa. Eu, pra ser bem sincero, que meus amigos sabem, eu conheço muito pouco de futebol, né? Mas eu adoro o esporte, eu vivi uma vida dentro do esporte, então, cara, quando eu vejo alguém vindo aqui nos visitar e fala que tem, assim, uma paixão pelo esporte, cara, não tem coisa melhor. Eu acho que é o futuro para a humanidade, para tudo que você pensar. Se incluir o esporte na vida do cidadão, tende a melhorar. Em todos os sentidos. Isso em qualquer modalidade. Em qualquer esporte, qualquer coisa. Se o cidadão estiver passando por qualquer problema e ele incluir na vida dele qualquer modalidade de esporte, vai fazer a diferença. É aquilo que nós estávamos falando, né? Acho que o esporte, ele faz o ser humano melhor, cara. Ele faz o ser humano melhor, porque você tem que aprender a lidar com as dificuldades, você tem que tomar decisões. Então, o esporte forma homens e mulheres, né? Homens e mulheres, né? Bons homens. Ô, Jacques, se eu te fizesse uma pergunta do seguinte: qual foi o gol que você agora, de momento, você lembra, fala, pô, esse gol ficou na minha história, eu curti. Todos eles têm uma história, né, mano? Mas fala, puta, eu fiz. Esse marcou minha vida, marcou. Pode ser até no campeonato atual, sem problema, mas. Cara, gol que marcou minha vida, assim, acho que foi o gol que eu fiz contra o Corinthians, que foi na onde eu tive a oportunidade depois de estar indo pra lá, disputando a antiga. Você tinha quantos anos? Média, né? Eu tava acho que no segundo ano de infantil ou primeiro de juvenil, não lembro. Mas entre 15, 16, 17 ali no máximo. Então. Nessa faixa, né? Tem uns bons anos atrás. Tem tantos anos. Mas você vê que ficou marcado. Mas e aí? Ficou marcado por quê? Porque foi não só o gol, mas o jogo em si, cara. Porque, foi importante e a história do que aconteceu, como eu fui parar lá no meio dos caras. Até você chegar ali, né? E você lembra qual foi o campo ou não? Foi no CT do Corinthians. CT do Corinthians. CT do Corinthians. O fato de você pisar lá dentro, como jogador, seja ele de qualquer maneira, qualquer idade, tem que marcar a vida do cara, né, mano? Com certeza. Pô, não tem como, cara. Não tem como. Acho que... Então, a pergunta foi válida. Foi, eu joguei contra o Corinthians, joguei contra o São Paulo várias vezes. Caraca. Palmeiras, Santos. Só que esse daí foi legal pela história que carregou atrás, sabe? Sim, que eu fiz uma partida excelente aquele dia, cara. Lembro como se fosse hoje. E aí fiz o gol, terminou o jogo, né? Vou até antecipar contando a história de como que foi. Fiz o gol, fiz uma bela partida. O campeonato era a Copa Tupi, Rádio Tupi. Vocês conhecem a Rádio Tupi? Sim, a Rádio Tupi, sim. Sim, então tinha um campeonato da Rádio Tupi na época. E aí nós fomos jogar contra o Corinthians lá. E nesse jogo, cara, eu joguei pra caramba, velho. Joguei muito. E acabou o jogo. E aí, por ironia do destino, né? Tinha um segurança lá, o segurança morava onde eu morava. E eu nunca conversei com esse cara, velho. Nunca conversei, sabia quem que era. Nossa. Terminou o jogo, cheguei nele e falei pra ele, pô, você é o Nen e tal, sou irmão do Rafa. Moro lá onde você mora. Ele falou, legal e tal. Fui embora, cheguei em casa, deu umas 3:30 da tarde, o cara bate na porta da minha casa. Pô, tá todo mundo falando de você lá no Corinthians lá. Pô, que legal, cara. E eu falei que você morava onde eu morava, os caras pediu pra levar você na segunda-feira pra ir treinar. É nada.
Puxa Pô, vida. que da hora. Cara, Foi nesse jogo que você achou que não tinha jogado bem. Não, esse jogo. Esse jogo Esse daí eu já era mais velho, já tava jogando na base, certo, já, então. Certo. Só que a história foi essa, cara, você vê. Pô, que legal, né, cara? Uma satisfação. Um cara. Imagina, um moleque com 16, 15, 16 anos. Vai lá, faz um gol no CT do Corinthians, vai pra casa, tal, daqui a pouco. Aí o cara fala, pô, o pessoal gostou de você, pediu pra eu levar você lá. Puxa, imagina a euforia na época, né? Que você sentiu. Não, cara, é aquela coisa inexplicável, né? Tipo assim, você toma aquele choque de realidade, né? Porque, querendo ou não, eu treinava na época no AD Guarulhos, então era uma realidade bem diferente do Corinthians, né, cara? Eu tenho uma pergunta pra fazer, você quer fazer uma? Eu faço. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, até uma polêmica aí. E lá, vai lá, vamos lá. Se você tivesse que escolher um jogador, assim, que você fala, como se fosse referência pra você. Certo, boa. Entendeu? Aí não é polêmica. É fácil. Mas vai ser um jogador palmeirense. Agora tá falando de profissional. Não, mas aí. O Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho. Você já respondeu, não precisa nem falar. É um deles, mas qual seria? É o Ronaldo Fenômeno. Acho que. Não tem pra ninguém o cara, né? O cara nasceu diferenciado. Na idade que eu tenho, o melhor jogador que eu vi até hoje é aquele cara, né? Cara, e pior não tem como não falar daquele cara, né, mano? Toda a história do cara, passou, superação. Né, cara? Assim, tudo isso, mas o futebol, o cara era diferenciado. Era focado. E aí quando você pega, por exemplo, grandes jogadores, cara, eu gosto muito de estar assistindo entrevista, podcast, tudo. E aí os caras perguntam, por exemplo, pro Zidane, quem que é o maior jogador que você jogou? O cara fala, Ronaldo. Figo, quem que é o melhor jogador que jogou? É Ronaldo. Então são caras assim. Na época dele, que jogavam muita bola. Muita bola. Jonathan, é o que a gente costuma falar. Existem algumas figurinhas que nasceram no mundo, mundialmente falando, que são únicas. Nunca mais vai nascer o igual. E assim, mesmo eu conhecendo muito pouco de futebol, você há de se declinar pro Fenômeno, cara. O cara é diferenciado. O cara é sensacional. Você vê, até quando ele vai fazer uma entrevista, falar sobre ele é um cara bem ponderado. Sim. Tudo que ele vai fazer, que ele vai falar. É verdade. É ou não é? Verdade. Mas a minha pergunta seria bem mais simples, cara. Talvez você, desde muito jovem, joga futebol. E hoje você não vive do futebol. De repente eu já até tenho a resposta. Mas é assim, o que você atribui você não ter continuado e não ter se tornado profissional, ter seguido essa linha? Eu sei que tem muitas pessoas boas que realmente também ficaram no meio do caminho e não... Você pode falar que é por imaturidade, da idade, o que você tem uma resposta para isso? Oportunidade, né? Cara, falta de oportunidade, eu não sei se eu posso falar isso daí, sabe? Porque... Mas você entendeu, né? Não, sim, entendi. Eu acho que, cara, talvez decisões tomada errada, acho que um pouco daquela falta de gana mesmo, de querer, porque eu acho que isso daí conta, sabe? O talento não é só o talento que te leva em lugar nenhum, né? Às vezes você precisa paciência. É talento, sim, trabalho. Trabalho, querer. Só o talento é verdade. Cara, porque assim. Mas você entendeu a pergunta, sim. né? Porque assim, você vê que você hoje, muitos anos se passou depois daqueles 15, 16 anos, e eu conheço, ele joga bola, você também conhece. O cara é bom, joga muito. E a pergunta é assim, que não quer, por que não conseguiu? Então eu acho que fica aí mais ou menos. Talvez porque a falta da gana mesmo, ou também decisões no meio do caminho. E aí, cara, acumulou, né, problemas de família, entendeu? Então é uma série de fatores. Sim, então, hoje... E o caminho não é fácil. Não é fácil. Mas se você tivesse, então, para concluir e melhorar, e dar um norte para aqueles que estão começando. Caso um jovem está iniciando no futebol e tem muita vontade de ser um jogador, tem um conselho... Não existe mágica, mas cara, um conselho que você daria para ele? O conselho é se dedicar, desistir jamais, acreditar no sonho, né? Dificuldade todo mundo passa, isso daí faz parte da vida do ser humano. Cara, e você tem que acreditar, é isso. Você tem que acreditar, tem que correr atrás, porque uma hora vai acontecer, né? E é o que o Jonatas falou, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas hoje, é a mesma pergunta que eu fiz que a gente fez pro Diogo.
Você acha que é mais fácil você se dar bem no futebol hoje ou antigamente, na sua época? Na sua época era mais fácil ou hoje talvez seja mais fácil do que era antigamente? Não sei se a palavra seria mais fácil, cara. Hoje você tem pessoas... Nada é fácil, né? Ainda mais nesse Acho que hoje, principalmente, porque o futebol é muito mais profissional. Então você pega um moleque hoje de 13, 14 anos, o moleque ganha 20 mil por mês. Então o futebol já tá... Ele tá profissional desde lá de baixo. Jacques, mas... Porém, você tem pessoas ali que tá destruindo. Talvez... Aí te instruindo. Te instruindo. Tá te levando ali, ele vai te guiar. Então, não sei falar pra você se é mais fácil, se é mais difícil hoje ou... Mas hoje você tem mais oportunidades, vamos dizer assim. Mas a mídia não ajuda a divulgar, coisa que no passado não tinha tanto? Porque, não sei, é uma pergunta. Tipo assim, no passado a informação não era tão rápida, não chegava tão rápido. Sim. Então, mas esse moleque é muito bom aqui no bairro, mas até chegar lá no CT do Corinthians... Hoje você faz um vídeo no WhatsApp e manda viralizou. Pra bola lá do time. Né? Será que isso ajuda? É mais rápido, vamos dizer assim. Consegue ajudar? Não sei. Antigamente, por exemplo, na minha época lá, você ia jogar, existia muita coisa do DVD. Você fazia um campeonato lá, você montava um DVD com seus lances e mandava pro time. Então... Hoje em dia você tem isso, você tem o WhatsApp, você tem as redes sociais, coisas, né? É muito mais rápido, né? É online, é na hora. Na hora, é muito entendeu? rápido. Pô, muito rápido. E de repente, não sei, uma pergunta, não sei dizer. E assim, hoje tem muito dinheiro envolvido também, eu acho, né? Muito. Tem muitos empresários, muitas empresas que... Gerencia a carreira, então por isso que eu falo pra você, né? é mais fácil hoje, cara, eu não sei. Talvez é mais fácil, talvez é mais difícil, porque hoje em dia você tem pessoas que vão falar pra você, segue esse caminho aqui, faz isso, faz aquilo. Antigamente era mais difícil. Por exemplo, eu não tinha empresário, não tinha nada, então eu corria atrás de futebol, com meu pai e minha mãe me ajudando, trabalhando pra dar dinheiro de passagem e essas coisas, sabe? Hoje em dia não, você com 10 anos você joga bem, tem um cara lá, pega você, coloca embaixo do braço entendeu? E vai te guiar, Então você vê que... tem as dificuldades e as facilidades. É bem complicado. É complexo, cara. É bem complexo. A palavra depende muito da situação. Sim. Depende muito da situação. E aí, sei lá, você fala assim, o cara tem sorte. Cara, não sei se é sorte, velho. Então, se é sorte. Então, esse negócio de sorte é complicado. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma previsão pro campeonato que ele está participando aí. Se ele tem uma previsão aí do resultado do jogo que está para chegar aí. A final, né? A final. Cara, vai dar 2-1 tá bom pra vocês ou não? 1-0. 1-0? Gol de mão. Aos 45 do segundo tempo, velho. Final, tem que buscar. Vai ser duro o jogo. Não, vai ser final, né? É um jogo difícil. O time da Mocidade é um time grande, camisa pesa. Mas do outro lado, do nosso time do Esquadrilha é uma seleção, cara. De verdade, assim. Hoje na região... Falar pra você que tá... acho que os melhores tá ali, sabe? Caraca. É um timaço, cara. Timaço mesmo, que desde do início do projeto ali... Esse time que você tá jogando hoje, que vai participar da final, já foi campeão uma vez, já ou não? Não, é a primeira vez que chega na final. Primeira vez que chega na final. Ixi, imagina como esses caras não estão... pessoal Imagina. Cara, eu falar pra você assim, particularmente, cara, vocês não têm noção o que o futebol faz, cara. Quem joga futebol amador assim, você vê o cara se emocionar, que nem a história do Esquadrilha. O pai do treinador hoje, do Elton, que cuida do time, ele que fundou o time. E hoje ele é falecido. E eles nunca conseguiram chegar numa final do campeonato em Amparo. Isso aí mexe, cara. Então a mãe dele gosta, a mãe dele frequenta o estádio. Tô falando de uma senhora que deve ter os seus 70 anos mais ou menos. Que legal, cara. Então ela vai lá, ela... De pai pra filho, né, mano? Cara, no pós-jogo lá um dia, pô, nós na resenha lá, ela falou, cara, eu quero que vocês dão o título. Então você vê, tô falando de uma mulher de 70 anos, cara. Porra, cara, então isso aí não tem... A homenagem, levantando o título, pô, não vai ter preço pra ele, pra ela, pros irmãos dele ali, que você tá... Eu, como jogador, eu não tenho, acho que, noção... Do que eu tô representando, da grandeza que é pra eles, entendeu? Cara, então, se for campeão, vai envolver muito sentimento ali, tá representando o pai, o marido.
Então Você vê que o futebol O futebol une. não é só futebol, né? Não é só um futebol, esporte, né, cara? Não é só futebol, cara. É coração mesmo. Exatamente, exatamente. Quando você... Já que a gente volta de novo, tá? Então é 1-0, gol de mão aos 45 do segundo tempo. Gol meu ainda. É bom. Tem que ser, né? Gol do time. Jackson, é o seguinte, é época de Copa do Mundo. Eu tinha falado com o Jonatas, falei, vamos perguntar pra ele o que ele acha, né? A pergunta seria sobre a escalação. Pergunta aí. A primeira pergunta aí. Tem várias perguntas, na verdade, né? Mas a primeira pergunta, o que você achou da escalação do Tite? Você acha que dá pra chegar na final com esse time? Relaxa. Desculpa aí. Cara, eu acho que dá. Na sua opinião, o Brasil vai ser campeão? Vai. Campeão. Acho que dá Brasil e Argentina. Estão precisando, né? Brasil e Argentina. Ó, nós falamos. Minha opinião dá Brasil e Argentina, cara. Nossa, aí... Brasil campeão. Aqui, aí é uma final só pra história. Não, é pra entrar pra história. Vai entrar pra história. Vai entrar pra história. O que vai ter meu Deus do céu, coração não vai aguentar aí, cara. Vai infarto, os hospitais vai estar com fila lá. Tá louco. Nossa, tá maluco. Meu, que vai ser final. Não, se for pra... Quantos anos faz que o Brasil não chega na final? 2000 quanto? 2002, né? A última vez, né? 2002. Campeão. 2002. 2006. Não pode ser 20 anos, mano. É 20 anos, pô. 2006 Eu perdemos. lembro quando foi campeão, pô. Eu lembro. 2002, cara. Não pode. 2002. 20 anos? 20 anos. Tá. 20 anos sem Copa do Eu Mundo, velho. tinha na época 14 anos, cara. Cada perna, né? Cada perna. Só se for, né? Mas porque, assim... 2002, 2006, França campeã. 2010... Acho que foi a França de novo, não? Não, a Espanha, não foi? Espanha, né? Acho que foi a Espanha, 2010. 2014, Alemanha, aqui no Brasil. Isso. Não, ó, aí, essa parte é boa. 2018 foi a França agora, né? Não foi? Que a França é bicampeã, né? A França é bicampeã. Com o Mbappé foi campeão do mundo. Aí eu esquece. 2018 e agora 2022, Brasil de novo. Brasil, então. Brasil, Você gostou da escalação, Jackson? Cara, não tem o que Então, Jackson, então assim, ó, ele fez uma pergunta mais ou menos. Então eu vou ser mais preciso. Hoje, toda a polêmica gira em torno do Daniel Alves. A internet ficou meio revoltada. Eu não. Eu não conheço muito futebol, cara. Você é um cara que vive dentro do futebol, conhece bem. Claro, o que o pessoal fala talvez seja da idade, né, tal. Sim. Mas na posição do Daniel Alves hoje, tem alguém melhor? Ou você fala, não, ó, no contexto geral, né, como você fala que é no contexto geral da obra. Certo. O conjunto da obra. No conjunto da obra, o Daniel Alves se encaixa, tá tranquilo? Ele vai ser o capitão, provavelmente, né? Não, acho que o capitão é o Thiago Silva, né? Acho que Thiago tá Silva. certo. Acho que é o Thiago Silva, o capitão. Thiago Silva tem mais perfil, né? Agora, quando fala do Daniel Alves, cara, o que eu entendo de futebol, o povo tá criticando ele pela idade, que ele não tava jogando, que ele não foi bem nos últimos times. Só que você cata um cara do nível dele, cara. Ele com a bola no pé, pra mim, não tem igual. Na posição dele, não tem igual. Ele é um cara que ele é muito inteligente. Então você coloca ele no meio de um monte de cara bom, é uma coisa. O pessoal falando, mas Daniel Alves jogou no São Paulo, não rendeu nada. Uma que ele tava jogando no meio, ele não é meia, ele veio pro São Paulo como o melhor lateral do mundo. Então ele é lateral, não é meia. E assim, você coloca ele do lado do Neymar, você coloca do lado um Casemiro. Eu acho que se colocar eu do lado daqueles caras ali, eu faço gol, viu? Eu fico bom. Com a bola no pé, você não vai dar responsabilidade pro Daniel Alves com a idade que tem de marcar. Você não vai querer que ele seja o lateral que vai ficar marcando e atacando. Não, cara, é inteligência. Ele vai jogar na inteligência. Então é o seguinte. Então, hoje, eu vou falar o Brasil, né? O Brasil, que é a situação do Brasil. Tem uma deficiência nessa posição? Porque a molecada quer jogar, todo mundo quer ser centroavante, todo mundo quer ser... Acho que falta qualidade mesmo, né? Mas as escolinhas não tem, cara. Tem muitos laterais, né? Então, mas não tem qualidade que... E a gente tem como referência o Daniel Alves, né? Então a gente quer alguém à altura dele, né? Porque tem muito cara bom também, não dá nem pra falar, né? Não, vai ter, existe isso, né? A régua tá no Daniel. Então, é difícil superar. Cara, é que assim, ó, você cata nossos laterais direita aí.
Mas nós vimos o Cafu jogar, cara. Cara, Os caras mais velhos viu o Carlos Alberto, então é caras assim, As referências assim altíssimo. muito alto, muito alto. Daniel Alves também, excelente jogador, ele foi no nível, quando ele tava bem ali, ele foi sensacional. Tudo quanto é título ele ganhou, só falta a Copa. Exato, aí eu falo, Daniel Alves. aí eu falo pra você, cara, me fala outro lateral direito que você levaria. Não tem. Você não consegue falar um nome de primeiro, cara. É a mesma coisa a convocação do Tite. Tem pessoas que questionam, mas quem que você levaria de diferente do que tá ali hoje, de bate-pronto, assim? Entendi. É diferente, por exemplo, de 2002 que o Romário não foi. Que aí... Tinha muito. Ô, Jacques, ó. Você entendeu? Os caras que estavam lá eram muito bons, mas você falava o nome assim, porra, o Tite não levou o Romário. Como que não leva... O Tite, perdão. O Felipão não levou o Romário. Cara, mas o Romário não fez falta ali. Tá falando do Romário, entendeu? Hoje em dia você não tem. Não tem. Falta jogador. Falta jogador. profissional nessa área. Você cata uns caras bons de bola. O Djalminha não jogou uma Copa do Mundo. Alex não jogou uma Copa do Mundo. E são meias que nós falamos no Brasil que são os verdadeiros camisa 10. Os caras bons de bola, mano. E outra coisa também que o pessoal criticou muito foi em relação ao Palmeiras. Porque o Palmeiras ganhou tudo. Mas não ganhou o Mundial, cara. Não, então, não. Quer ter maldosão? Tudo bem. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: ele papou tudo. E só foi quem convocado pra Foi seleção? o goleiro e mais um, né? Qual que foi o outro? Não, acho que foi só o goleiro, não foi? Só No começo? foi o Foi só o goleiro. Ah, mano, tem um coisa de errado nessa Não, parada. não, mas... Não, os povos não vão tirar os Palmeiras, você vai ficar com raiva da gente. Não, mas eu não tô falando mal do Panipuno, pelo contrário. Nós estamos falando que deveria ter convocado mais alguém, caralho. Ah, cara. Eu acho que não. Nós estamos falando de Nível seleção. nível de futebol mundial, cara. É mundial, é... Eu acho bom a gente ir pra falar do futebol do Jacques. Talvez, ó, se o Brasil tivesse na Europa, o Palmeiras inteiro seria convocado. É exatamente quando eu falo assim, nível de futebol mundial, porque, cara, não dá pra você comparar um time que joga... Pô, é um puta de um time, o time do Palmeiras, é bom pra caramba. Não, tem que ser. Só que é um conjunto. justo, Então, caralho. mas é um conjunto. É igual você catar o Gabigol, cara. O Gabigol é um puta centroavante, mas é um puta centroavante pro futebol brasileiro. Ele foi pra Europa lá, ele não fez Não nada, rendeu. cara. Não rendeu. E foi uma crítica também, né? Você sabe Aquele tipo posto assim, e tal. O peso da camisa, jogar fora. Não. O que é? Não, O que cara, o futebol- vai bem aqui. Porque o nível lá é alto. O nível É muito alto, o profissionalismo lá é alto. muito alto. E o jogador brasileiro, o cara gosta da resenha, né? O cara... Ele joga Às bola vezes- e vive. né? Às vezes assim, você acha que é muito além do que é, né? É um futebol um pouco mais lento. Mais lento. Eu acho que tecnicamente... Tecnicamente Eu entendi a tático, pergunta dele. o tático mais... mais baixo. É o assim, tático, ó. futebol tático. Quando ele fala mais lento, eu também tenho essa impressão. Eu não conheço de futebol. Sim. Mas assim, quando você vê qualquer campeonato, eles falam o quê? Campeonato europeu? Como é que fala o nome? Sim. Né? O toque de bola parece que é mais A rápido. intensidade, então. A intensidade é um futebol mais rápido, ele é mais intenso. Você cata a bola... Eu, cara, sou São Paulino e... Ninguém é e eu perfeito, vejo... né? Não, ninguém é perfeito. E aí eu vejo o time de São Paulo jogando, dá nojo, dá preguiça, porque... Dá desespero. Aí o zagueiro cata a bola, dá no lateral pro zagueiro e volta, Então fica é rodando isso que então. você fala de mais rápido, né? Essa E velocidade. lá não, cara, lá você dá bola pro zagueiro mete lateral volante lateral de novo, meia, e vai subindo e... E por que o Brasil não joga com esse método? É porque... América do Sul inteira, né? isso é uma América cultura? do É uma Sul, cultura? Eu acho que é cultural. Então, Eu acho que é cultural. Entendeu? Ó, assim, minha visão, né? Por exemplo, futebol argentino, uruguai é um futebol de muita força, diferente. O jeito dos caras jogar são diferentes. Futebol brasileiro, por exemplo, você não dá continuidade com o treinador. Como que você vai implantar isso? Daí você não implanta do dia pra noite. Você cata o Fernando Diniz hoje, técnico do Fluminense, por exemplo. Ele é um cara que ele implanta isso, só que quando o time perde 3, o que a torcida pede? Manda o cara embora. Então são trabalho de anos, cara, não é trabalho do dia pra noite. Perdeu um. São trabalho de qualquer anos. coisa, cara. E aqui o time brasileiro dentro do campeonato perde 3 partidas, troca de treinador 3 vezes no campeonato. Técnico, sempre a culpa é do técnico, né? E Lá fora não tem essa. Você na vai... Europa a gente vê técnicos que ficam Muito várias tempo, temporadas, muito né? tempo. Aqui não, aqui sólida, né? exatamente, mas aí é o que? É trabalho.
constante, o cara tem uma ideia e aceitar a ideia do cara. Sim. Aqui não, aqui se o jogador brasileiro, se o treinador manda ele fazer uma coisa que ele não quer, o cara fica de birrinha e derruba o treinador. Isso é injusto, né? Porque, ó, os melhores jogadores que estão na Europa, que ensinaram os europeus a jogarem, foram os brasileiros, né? O futebol europeu tem uma linha, assim, que divide, né? Antes e depois da chegada dos brasileiros, sim, né? Porque você vê vídeos do futebol inglês, por exemplo, antigamente, cara, era muito ruim, velho. Aí hoje, pô, só 11 jogadores da seleção, mas posso estar errado, é do futebol inglês. E você vê a qualidade que é o futebol inglês. Então, os latinos levaram a qualidade pra lá, mas eles não conseguem ter qualidade aqui dentro da própria casa, né? Isso mas aí entra nisso, o trabalho, né? Não é que eles não conseguem. A culpa não é do jogador. A culpa não é do jogador, é que nem... Isso, se você perguntar pra qualquer cara que joga bola, o que é mais difícil de jogar? A Série A do brasileiro ou a Série B? A Série B é mais difícil. Dizem, né? Eu não sei o porquê, mas por quê? Porque a Série B é força, cara, é força. É pancada, você assiste um jogo da Série B, os caras... É porque eles querem subir, precisa e é um campeonato diferente, né? É um campeonato diferente, é o mesmo campeonato, um Série A e Série B de um brasileiro, estamos falando da mesma região, mesmo estilo de jogo, mas é diferente, cara. Um é mais força, mais pegado, o outro não. O outro é mais jogado. Só que aí entra a parte técnica. Você já parou pra pensar, pô, você cata São Paulo, se todo mundo trabalhasse na mesma linha desde lá do começo da base... Você cria um lateral direito, você cria um meia, não. Aí você cata na base, o moleque joga como ala. Sobe o profissional e joga como lateral direito. Você não faz a escola, por exemplo, que nem é o Barcelona, Manchester City, esses caras. Lá não, lá desde do sub-15, sub-11, sei lá, os caras jogam no mesmo esquema tático que joga o time profissional. Então você forma jogadores para jogar no profissional. Ô Jacos, recentemente você falou que estava jogando lá em São Paulo, né? Sim. E você chegou para disputar algum campeonato lá? Eu joguei a Copa Martins Neto, né? Martins Neto, chama? Martins Neto, acho que é a segunda maior campeonato hoje do Amador de São Paulo. Fica atrás só da Pioneer. Aí joguei pelo time do The Wars. Ô Jacos, eu vou fazer uma pergunta que é bem assim, bem simples para um cara que eu não entendo de futebol. Tá, quando a gente fala assim, um campeonato amador, para chegar no profissional, quais são... do campeonato amador, você se destaca, alguém te vê e você acaba indo pro profissional, ou esse campeonato amador, é só para me entender, porque tem CLA, CLB, né? O que seria o campeonato amador, cara? Para você, qual que é a importância, né, dos campeonatos amador pro mundo do futebol? Seria essa a pergunta, Jonathan? Sim. É válida? É válido. O futebol amador hoje, o que é, cara? O futebol amador era aquele futebolzão de várzea dos anos 90 ali. Fique bem claro, né? Quando fala sobre futebol amador, é futebol que tem cara craque pra caramba. Sim. Ou não é? Você mesmo falou que tem uns caras aqui. Cara, hoje em dia... Então, como se fosse assim, o futebol amador tem várias idades, várias categorias? Não, o futebol amador ele se resume. Quando você fala amador... Certo. Acho que tem uma idade mínima de 16, 17 anos, que aí o pai ou a mãe tem que assinar termo, alguma coisa assim, até se aguentar jogar. Então, existe o futebol, tem o veterano. Você falou que ia jogar no veterano aqui em Jaguari. Ano que vem. Mas em Jaguariúna. Ano que vem. Não, na região inteira, só não jogo na cidade de Pedreira, né? Tá bom, maravilha. Aí então, o veterano ele tem uma idade corte. Uma idade mínima, isso. Você tem uma idade mínima. É a mesma coisa do amador, por exemplo. Ele não vai falar agora, porque como ele vai jogar, ele não quer falar a idade, né? Não, o pai tá bem, cara. 34 anos, bem fisicamente. Então cuidado, velho. Tem cuidado. Quanto à idade. Então, você cata Jaguariúna é 35, Olambra 35, Posse... depende da cidade? Depende da cidade. Pedreira, por exemplo, já é 37, 38, Amparo é 35. A maioria dos lugares agora tá com 35. Veterano, aí você tem, né? Veterano. Aí você tem quarentão, que é a partir dos 40, 50, 60. É um campeonato bem disputado também, Jacos? Assim, é pesado também, ou por ser veterano é mais técnico? Mais tranquilo. Não é mais tranquilo. Não é não? Eu não tenho propriedade pra falar assim, porque eu nunca joguei, mas nós ouve conversa ali, você ouve a resenha ali da boleiragem, né?
E aí o que acontece? Cara, os caras falam que quando você sobe, que você acha que você vai deitar no veterano, você é outro estilo de jogo. É outro estilo de jogo. Aí você cata o futebol mais tocado, porque já não é tanta força, né? Ó, a gente os técnicos. Tem que usar a cabeça. Você vê como é que é? Falando de futebol, né? Olha quantas coisas se falou de futebol, cara. Sabe? Quantas categorias de base, quantos veteranos, quantos... Pô, é um universo o futebol, cara. É verdade. Eu falo assim porque como eu não acompanho, eu não torço pra ninguém. Eu sou aquele... O pessoal fala que eu sou corneteiro, sei lá, eu não Sei sei. que você é palmeirense, pô. Eu torço pra time nenhum, cara. Porra, nenhum time nenhum eu torço. Aí eu torço pra aquele que ganha, eu chego na firma, eu sou crime todo mundo. Os caras me enchem o saco. Tá certo. Mas assim, eu não entendo de futebol. Só que eu fico admirado com a grandeza. E não é com a grandeza porque é Copa do Mundo, não, porque mesmo antes da Copa do Mundo, é um esporte que ele não, parece assim, não para em tempo nenhum. Em tempo nenhum. Não. Ah, Qualquer cara, esporte, na verdade. mas é que assim, cara, acho que o futebol. Paixão. É que, cara, nós vivemos no Brasil também, né? Então. Vamos ser bem claros. Nós vivemos no Então é assim, Brasil, o que país- é o país do é futebol. o país do futebol. Se for nos Estados Unidos, por exemplo. Basquete, cara. Você vai- Basquete, futebol americano. né? Então, é o que nós estávamos falando desde o começo, né? Como contagia essa coisa do esporte. Por exemplo, futebol americano. Cara, nós... Qual que é a ligação que nós temos com o futebol americano? Cara, eu gosto de assistir o futebol Eu gosto, americano. Eu gosto do basquete também. Então, eu também gosto, cara. Mas a gente não... É diferente porque É assim... cultura, pô. É diferente porque... Nós... Aqui, você cresce São Paulino. Você cresce palmeirense, corintiano, tá bom. santista... Você quer só São Paulino, cara? Não. Aí todo mundo nasce corintiano, né? Uma polêmica. Mas- Então, e aí o que acontece? O futebol é a mesma coisa que é pros caras lá fora, lá, por exemplo, o americano, né? É um negócio tão contagiante que os caras gostam do futebol hoje. Nós tá aprendendo a gostar do basquete, tá aprendendo a gostar do futebol americano. Do vôlei. Do vôlei. Né? Do O vôlei. é clássico no Brasil, mas... Então. Pra você, o que representa o futebol na sua vida? Agora falando, assim, Futebol. pessoalmente, pra você, assim, independente de ser aquele que a gente falou que como é que é o hobby remunerado, né? O hobby remunerado. Não. Independente disso, O o que o futebol representa pra você, cara? futebol que eu... É jogado, o futebol jogado. Vou falar não o futebol que eu assisto da TV, o profissional. Não, o seu futebol. O futebol que eu jogo ali, por aquele exemplo. momento quando você vai jogar. É minha paz de espírito e momento de liberdade, cara. Você entendeu? Então eu quero que É minha válvula de escape. tá aí. É É minha isso que eu válvula de queria escape, ouvir. cara. É a válvula de escape do cara. É a filosofia pra vida toda. É tipo assim, Porque assim, cara, igual nós estávamos falando desde o começo aqui, eu não vivo do futebol. Eu tenho meu emprego, eu tenho minhas responsabilidades e eu tenho 90 minutos jogando bola ali, que é onde eu esqueço que eu Você sou se pai, desliga eu do mundo, né? esqueço que eu trabalho. seu foco é aquele. É aquilo dali, cara. É aquilo dali. É jogar bola. É olhar pro goleiro, o goleiro é meu inimigo e eu tenho que fazer o gol nele, cara. Sim. Só que ali você esquece de tudo lá fora, cara. O mundo tá. Ô, Jacques, de fato, quando deteriorando. você tá ali naquelas 4 linhas, é quantos metros? Não, bom, tudo bem, deixa pra lá. Depende. Você tá no campo, naquele momento do futebol, você consegue realmente se desligar, cara? Eu me desligo de tudo, cara. Você se desliga? Desligo de Você tudo. fala assim, meu, não. Não sei nem os boletos que eu tenho pra pagar, velho. Ali. É o escape, né? Não, Você se desliga do mundo e foca naquilo que você tem porque, focar cara, no goleiro, né? É desafiador, cara. Desafiador. É muito desafiador. Você tá ali dentro, ali você tem que estar focado. Não é só o físico, inteligência. Cara, sua inteligência. estratégia. É tudo. Tem horas que eu faço um lance ali, que aí depois eu fico me perguntando, falo, cara, como que eu fiz isso, sabe? Tipo, eu não sei te explicar. É meio no automático, né? Então, mas nós não treina, por exemplo. É automático, mas como que é no automático, sendo que você não treina? Então cara, é inexplicável, é inexplicável. Às vezes você dá uma pedalada, Você vai um assistir lance depois, rápido. Não, eu não pensei, eu não premeditei aquilo. Eu não verdade, premeditei é aquilo. verdade, Mas mas eu sei como funciona. Então é um momento ali que é inexplicável, cara. Eu não sei resumir pra você assim a sensação. Não, então pra você, o que você disse é a sua válvula de escape. Você gosta do que você faz, Não, né? não tem nada Independente igual. da remuneração, te ajuda, com certeza. Não, isso daí. Mas é uma válvula de escape pra você. E futebol, o esporte em si é muito bom, né, cara? É muito bom, é muito bom.
para a saúde mental, para a saúde física, né? Isso ajuda muito. E os seus filhos, Jackson? Sei que você tem 2 filhas, né? 2 filhas, tenho 2 filhas. E você incentiva elas também pro esporte? Sim, cara, a mais nova, a Sofia, hoje ela luta judô, né? Já tá no judôzinho lá dela. A maior, ela começou no judô também, mas já abandonou. Só que ela é apaixonada também por esporte, futebol, gosta de jogar futebol, joga futebol na escola lá. Fala, pai, hoje... A molecada gosta, Puxou né, o pai, né? Ela fala, não, pai, hoje eu joguei bola lá e tal, fiz gol. Mas sempre brincou também, bicicleta, sai pra pedalar com ela. Minhas filhas saem pra andar, nós andamos 5, 6 km. Tô falando de uma criança de 7 anos, olha aí. E uma de 10, né? Então o esporte também tá na vida delas também. Porque um ver o pai jogando bola, né, e levando tudo muito a sério, assim, é bom contagiar os filhos também. Isso é importante, né? Pô, pra caralho. Isso é muito bom. O legal é que o esporte ele transforma, né, cara? Transforma. É ou não é? Você vê o Jacques falando assim, pô, também, pra mim é minha válvula de escape. Então você sente que faz bem pra ele. Pô, e na boa, né, cara? Na boa. O esporte é muito bom. E quem sabe jogar bola, tem maior vontade de aprender a jogar essa porra. Não tem mais jeito. Né? Eu também. Eu nem tento mais. Não. Deixa quieto. Eu brincava lá na empresa lá. Não dá, não tem chance pra mim. Ah, cara. O futebol, principalmente, é aquela coisa que vem desde moleque, né? É que nem eu falei no começo lá, cara. Eu sou da época do futebolzão raiz. Tem história que eu contar pra vocês falam que é mentira, cara. Já passei por cada uma jogando bola que... Agora, Jackson, conta a história mais, assim... Já que ele falou de história, né? Já que ele falou mais bizarra que você presenciou, que você lembre. Cara, bizarra, velho. Uma história bizarra no futebol. Não, tem as resenhas pós-jogo ali, que é, enfim, top. Mas eu vou contar um caso que aconteceu quando eu era molecaço. Molecaço que eu falo, coisa de estar com 8 anos. E aí, todo fim de ano, família reunia, ia pra casa de algum parente lá e você é de Quebrada também. Então, conheço bem. Nós é de Quebrada. E aí, fomos pra casa da minha tia, chegou lá, Quebrada. Vamos montar o time da família e vamos jogar contra os caras do bairro. E eu, molecão, cara. Chegou lá, meu pai, meu tio, meu padrinho. Começou o jogo, eu com acho que uns 8 anos, 9 anos no máximo. Molecadinho esperto que 10, essa porra. Jogando no meio dos caras velho, tá? Jogando no meio dos caras velho, futebolzão raiz, campo de terra, chicote estralando e eu aquele molequinho habilidoso. Comecei a driblar todo mundo lá, velho. Aí catei um cara lá, deu umas 2 gaias no cara. Gaia, rolinha, né? Depende do lugar lá. São Paulo fala rolinha. O cara parou no meio do jogo, falou, se vocês não tirar esse moleque daqui, nós vai matar ele, cara. É nada. Nossa, verdade. Pô, mano, eu acredito. Ou vocês vão tirar esse moleque do jogo ou nós vamos arrebentar ele. Ó, como pode, cara, né? Não levou na esportiva. Não, e aí... E aí meu pai... Não foi tão esporte. Aí meu pai você foi... deu uma de Ronaldinho nos caras. Não, quando eu era mais novo era muito habilidoso. Meio ousado, né? Era abusado, velho. Abusado, era... Acostumado. E o cara na caruda mesmo já falou assim, ó, eu tiro o moleque ou nós vai quebrar ele no pau. Sim, não que vai matar, né? Não, tô ligado. Não vai matar, né? Mas assim, é uma forma de expressar ali. Mas... O cara tava revoltado. No resumo da ópera, você foi pra casa mais cedo. Não, me tirou. Meu pai me tirou, né? Meu pai junto, você acha que vai deixar? Imagina. E puxei do meu pai daí, cara. Meu pai, eu vi meu pai jogar pouco, né? Mas... Seu pai jogava bem? Cara, eu não vi meu pai jogar... Mas a família fala. Os amigos dele... Saía com ele onde nós morávamos lá em Itaquá. E os caras falavam, cara, se você jogar 50% que seu pai jogou... Como pode? Meu pai... Teve cara que jogou bem no passado. Não, e engraçado, né, Lulinha, engraçado, cara, que você vê meu pai tem 1,60 m, cara. Minha mãe também tem 1,60 m. Minha mãe e meu pai é a mesma altura, os dois. Eu sei como é que é. E, cara, meu pai era um ponta direita, né? Antigo ponta, que antigamente tinha os pontas. Meu pai jogava... Então você herdou do seu pai essa paixão pelo futebol. Sim. Por mais que, nem eu falei, eu não vi meu pai jogar, atuar, porque aí na época que eu comecei a me entender por gente, meu pai trabalhava à noite, já tava com a idade elevada assim, mas o que os amigos dele falavam, cara, se você jogar metade do seu pai jogou, você é bom de bola. Né? E outra, o que o Jacques falou é interessante mesmo. Qual é o esporte de Quebrada?
É o futebol. Futebol. Não tem outro. Tem outro, mano. Futebol. Assim, tem outros, mas... Não, tem, mas, cara, ali... O futebol... Todo porque, ó, dominguinho, não tem pra campinho, ninguém. de areia. mas sabe por quê? Cara, que nem nós, molecada lá. Nós não tinha espaço pra ter um campo. Nós jogávamos bola em cima da calçada, velho. Catava 2 calçadas lá, colocava o chinelinho num canto, chinelinho no outro. Boa, gol lá. E já era. Nós brincávamos em cima da calçada. A bola caiu pra rua, tava fora. Jogava na rua. Quando caía no quintal das velhinhas que não gostavam de bola. Nossa, aí, já montamos o campo na subida, velho. Tinha um terreninho baldio lá na subida lá, montando o campo era inclinado. Aonde tinha um espacinho ali. Era futebol, não tem bola, velho. Você catava meia, Fazia bola. fazia bola com meia. Então, o esporte do brasileiro, da quebrada, é o futebol. Não tem outro. É o mais acessível. Hoje, lógico, existe um monte de... Outros esportes, né? Mas eu tô falando de quebrada antiga, né? Cara, 80-90% é futebol. Né? Isso daí sei lá, cara, 27 anos atrás. Hoje em dia não, hoje tem um monte de esporte, mas há 27 anos atrás, por exemplo, futebol. Hoje tem os projetos das prefeituras lá que montam as quadras, que faz uma pista de skate. Eu não tinha, cara, isso daí. Eu não tinha nem rua de asfalto. Eu não tinha nem rua de asfalto pra andar de skate, velho. Verdade. Não tinha rua de asfalto pra andar de skate. Era terrão, cascalho. Era o mundão que eu vivi. Não é complicado, né? É da hora. Não, é da hora. É diferente. Viveu aquele momento. Que a molecada de hoje... Talvez hoje também as ruas estão mais perigosas também, como era antigamente, né? Então, eu discordo. Muito carro, muito movimento. Não, mas o perigo não é perigo... É o perigo... como eu posso falar pra você? A violência. Então, mas eu discordo até na violência. Eu acho que antigamente era mais violento. Eu acho que hoje você tem mais exposição. Aparece mais na televisão, se falam mais do que hoje em dia, cara. Sei lá, cara. Tem que pensar. Porque você não vê uma criança brincando na rua hoje. Não, então, mas você não vê a criança você não vê a criança mais brincando na rua porque você tem muita tecnologia em casa. Também. Se não tivesse, as crianças estariam na rua, né? Morreu as brincadeiras, nós que somos mais velhos. Morreu, cara. Você vê. Não, mas as ruas, por exemplo, hoje, a rua da o mundo minha não mãe, ficou mais violento? por exemplo. Não, cara, você acha que ficou? Ficou. Não existia na nossa época? Existia, mas era diferente. Não, Vou dar um exemplo. O campinho onde a gente jogava, hoje virou uma escola. Sim. A rua da minha mãe, por exemplo, que a gente jogava, hoje é uma avenida. Mas não ali, a violência que a gente fala é uma violência diferente. Essa violência também, mas também a molecada perdeu espaço no bairro. Mas aí ganhou o campinho, ganhou quadra, ganhou a parte de coisa. Mas só que essa história tem os malucos. Então, cara, mas assim, ó, por exemplo, sei lá, você cata você, Lulinha, Jonathan também. Quantos moleques tinham videogame? Não, hoje você concorda? Totalmente diferente. Por exemplo, pra empinar um pipa, você não precisa de nada disso que nós estamos falando. Você não precisa de terreno baldio, você empina pipa. Pega a molecada de hoje, quem sabe fazer um pipa? Não sabe. Não sabe. Aí eu parei eu gostava de empinar pra caramba, né? E eu parei de empinar quando começou esse negócio de linha chilena, linha laser, linha não sei o que. Eu sou da época cortantão, você ia lá, quebrava o vidro verde, moía na lata. Eu sou assim. Usava o fogão da mãe lá pra derreter a cola. Pra derreter a cola. Não é? Hoje em dia você não tem, cara. O futebol ele tirava pra cada mundo. Nós começamos com o futebol, nós já também empinando pipa. Não, mas vem as lembranças, cara. Começa a vir, né? Faz parte do mundo. O futebol tá ligado em tudo. O futebol tá nisso daí também, cara. Tá ligado nisso daí também. Porque uma coisa vai levando a outra, né? Cara, pular amarelinha, esconde-esconde, rouba bandeira. Não, mudou tudo. Taco, né? Porra, velho. Mudou. Taco era bom, né? Era sensacional, velho. Realmente o mundo mudou. Mudou. Eu particularmente acho que a gente fica mais preocupado com violência, com um monte de coisa que acontece hoje do que no passado. Mas há de se falar também que no passado, pra gente que foi criado na periferia, era outro mundo, cara. Foi criado na periferia. Ele conhece. A quebrada é outra brincadeira.
Você vai aqui na rua, você não vê uma criança ver outro armado, ou um monte de coisa. É difícil ver, né? Não, você foi criado com outro tipo de realidade violência. Diferente, é diferente, é diferente. É que Só quem viveu. Eu acho que aí, entrando nesse gap aí que fala das crianças hoje em dia de não fazer o que nós fizemos, você pega... Porque assim, cara, você passou por tudo isso, eu passei, e você não quer que seu filho passe. Às vezes então, aí você começa a oferecer as coisas pro seu filho dentro de casa. Porque, por exemplo, meu pai já era um cara... Eu não sei jogar bilhar, não sei jogar pimbolim, não sei jogar fliperama. Essas coisas já não fiz, mesmo morando onde morava. Por quê? O que meu pai fazia? Seu pai não gostava que você ficasse na rua. Meu pai chegava pra mim e falava assim, ó, cara, eu te dou um videogame pra você ficar em casa. Eu não quero você no bar. Então, aí... Eu já cresci com esse negócio assim de não vou frequentar. Não que é bom, que é ruim, eu gosto de boteco, tudo, mas... você vê. Minha filha, por exemplo, eu já vou dar algo melhor do que eu tive minha filha. Sim. Então, hoje em dia, o que nós fazemos? Você dá um celular bom pra sua filha. Você compra um videogame. Você vê um assunto desse você paga aí um que clube. Da hora entendeu? É verdade. O máximo possível para ter conforto, né? Para ter conforto. E segurança. Exatamente. Quando a gente vai falar da quebrada, falar da periferia, a gente tem que tomar um cuidado e maior respeito, porque sempre, ali você aprendeu muito. Eu me tornei o que eu me tornei porque eu saí de lá. Eu não seria o mesmo se eu tivesse sido criado em outro lugar. Exatamente. E eu tô falando, você conhece, eu fui criado numa periferia gigante. Eram 5 favelas grudadas uma na outra. Vila Ferreira, Esmeralda, Corintinha, Noyama e Jardim Nazaré. 5. Eu não seria o mesmo se tivesse sido criado em outro lugar. Exatamente. Você com viu todas tudo as ali, né, cara? dificuldades que teve lá, Sim. com todos os problemas sociais. Você viu tudo, né? Vi de tudo um pouco e aprendi muito. E vira e mexe, tô pra lá, né? Tô lá pro ABC. Tem muita amizade lá, meus amigos são tudo de lá. Isso. Mas é uma resenha que, se a gente for falar aqui, vai ser outro podcast. Nós fica e vai aqui. Ficar. Nós fica aqui até de manhã, cara. É ou não é? Você começa a contar as histórias. Que já assim, aí já vamos entrar no submundo da periferia. É muito que história. é legal, cara. Assim, eu costumo falar que é um outro mundo. Quem vive dentro da periferia, dentro das favelas, quando foi favela mesmo, ele vivia em um mundo paralelo ao mundo. Não, como diz fora da favela. o Racionais, né? Da ponte pra cá então, tá bom. Então a gente já tem uma resposta. Alguém já falou isso no passado, ainda não estamos inventando a roda aqui. Mas de fato é. Da ponte. A gente só precisa fazer as pessoas. Diferente. É diferente. Como você fala, a gente tem que começar a olhar. Quem está lá dentro olha o mundo por uma outra lente. Imagine que você tem um binóculo. Quem está lá olha por uma outra lente. E o mundo é diferente lá dentro. O mundo é diferente. Os seus sonhos são diferentes. As dificuldades são muito diferentes. Né? Exatamente, cara. É porque... E aí o futebol atua para dar essa igualdade, sabe? De colote iguala. Exatamente. Porque se você for ver os grandes mestres do futebol mesmo, saíram todos da periferia. Sim, a maioria. Porque, cara, é que nós tá falando. Ali você dribla malandragem, você dribla tudo, né, cara? Você aprende a ser esperto ali. Você já dá uma... No dia a dia, né? No dia a dia. E sei lá, você joga descalço, você tem que aprender a malandragem literalmente do futebol. Cara, o futebol é muita malandragem. Aí tem alguns filmes, né? Não vou falar o nome que eu vou me perder neles agora, na altura do campeonato, que o cara, para ele poder aprender alguma coisa ou desenvolver, ele tem que voltar para as origens, sabe? Entendeu? Então eu acho que todo cara deveria conhecer a essência do futebol descalço, perder a tampinha do dedo, sabe? Aí começa a ter um futebol mais arte, melhor, entender. Porque a maioria deles saiu de lá. A maioria. E ainda continuam saindo, né? Exatamente. Aí, voltando pro futebol, falando nisso, né? Você cata hoje em dia... Você vê drible no futebol? No passado, talvez. Você não vê mais. Hoje em dia... Mas quem dribla hoje em dia? Neymar. Ele é muito criticado por isso. Tão criticado ele é porque ele dribla. No passado, o pessoal... O último foi o Ronaldinho, que driblava muito. Muito. E era também criticado. Você cata aí, vou um pouquinho mais extremo assim, né? Falar o que o Vinícius Júnior passou pouco tempo atrás lá na Espanha, né? Que ele fazia o gol e comemorava dançando. Foram falar que não podia.
Caralho. Cara, futebol é alegria, irmão. Pode se expressar. Você tem que fazer o Futebol gol é e alegria. comemorar. Ó, seleção, eu tava vendo o vídeo da seleção brasileira lá, o documentário, se vocês chegaram Eu já vi na Netflix. Netflix. Porra, mano, os caras faziam o quê? Os caras iam pro jogo, Batendo uns pagodão, é aquilo lá. Um tantão, um rebolo, um pandeiro. A mesma coisa que nós tá falando do futebol é o samba, velho. Samba vem da onde? Caralho, pô. Futebol, cê, cara. É um mundo. Futebol é Nós vamos periferia, ficar aqui uns 6 meses velho, falando. mas não é, né? Uma coisa vai puxando a outra. Nós começamos a falar de futebol, foi pra outros esportes, voltou na resenha, tá falando da quebrada. Foi da Você vê que quebrada. A partir do momento que começaram a proibir esse tipo de coisa, o Brasil não trouxe mais a Copa do Mundo. Deixou de Perdeu a alegria. Perdeu a alegria. Porque o futebol brasileiro é o quê? Cara, quando eu vejo um brasileiro, isso eu fico muito puto, velho. Pra caralho, tá? Não sei se pode falar palavrão, mas... Pode Eu falar. fico puto pra caralho. Por quê, velho? O brasileiro criticar o Neymar, velho... Porque faz o gol e... Porque o cara dribla, porque o cara... Velho... Futebol arte acabou. O cara apanha pra caramba, velho. Apanha O cara muito, apanha hein? pra caramba. O importante é que você falou que vai ser Brasil e Argentina na final e Brasil campeão de 3-1 em cima da Argentina. Que jogão, hein? Que jogo. 3x1 não sei, velho. Não, é 3-1, já tá declarado. Vai já. ser... Isso daí vai ser histórico. Vai ser um domingão, 20 dia... anos, né? Domingão, dia 18 de dezembro. Vai ser... E a gente tá pretendendo na Copa fazer algumas lives aí, né? Ao Fazer vivo. um programa especial pra Copa do Mundo. A gente queria que você voltasse, colocava um jogo aí e ficava batendo um papo. Vamos. Né? Eu aceito, cara. O convite já tá... Então. Se o convite tiver feito, já... Não, é isso aí, a gente tá querendo. Só... Então já temos um pra... Pra Então a gente participar da nossa live. faz o... Vamos cornetar todo mundo. Então, a gente vai colocar o jogo aí, assistir ele e vai debatendo, vai Trocando batendo papo, ideia trocando e- ideia e tomando um refrigerante, né? Tomando refrigerante e vamos trocando ideia. Não, isso daí Então, fica isso aí, né? É isso aí. Pô, bacana falar com você, Jackson. Eu acho que essa é a primeira de muitas visitas. Né? Jackson, Cara, dizer o seguinte, que resenha, cara. Pena que, assim, o futebol vem, tipo, pra tantos mundos, que ficou, assim, um gostinho de como é que é a quebrada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast pra gente falar um pouquinho sobre a quebrada. Dar aquela moral pra rapaziada da quebrada, como a molecada, assim, a molecada é foda, mano, entendeu? Dar aquela moral pra molecada que corre certo, Sim. né, da quebrada e, Verdade. E trazer aquele mundo que... Como é que funciona lá dentro? Né? Como é que funciona dentro da quebrada? Ficou aquele gostinho de... Como é que é a quebrada, mano? Mas tu vai ficar para um próximo... Não, eu quero agradecer o convite aí de vocês aí, né? Fico feliz pra caramba em estar fazendo parte desse projeto aí. Tá se iniciando e que vai ser muito grande, se Deus quiser, né? Tá em busca disso daí. E mandar um abraço. Falando em quebrada, quero mandar um abraço lá pra molecada dos 11 garotos de Itaquá, que é o time do meu coração lá. Os moleques foi campeão esse dia, campeonatinho. Caraca, que da hora. E, cara, eu vou pegar mais um gap, eu vou até mandar aí. Sim, pode Você falar, fica à vontade. vê como que é, né? Tipo assim, molecadinha falando de quebrada, molecadinha de se espelhar, cara. Os caras pra mim manda um vídeo pra mim lá pra mandar pros moleques e tal, no vestiário pra mostrar. Ah, que da hora, gente. Aí manda um videozinho, manda um áudio. Pra motivar a molecada, Motivar a né? Porque você molecada. passou por lá, Não, né? time amador também lá, velho. É o primeiro time amador que eu joguei. Pô, legal, Jacques. Que história, Os caras que me trouxe pro futebol de novo, né? Igual eu falei, quando eu parei de jogar, eu abandonei literalmente. E aí esse pequeno ficava, cara, você tem que voltar a jogar, tem que voltar. Eu falei, pequeno, eu não vou, casado também, mulher brecava. Jacques, e o campeonato seu é quando? Agora, o final? Domingo agora, 10 final horas, contra- Rio Branco, Esquadrilha e Mocidade. E espero quando eu voltar, vou voltar com a camisa da Esquadrilha aqui. Então, demorou, então vamos fazer assim. Camisa Vamos deixar do- assim, se fizer o campeonato lá e for... O que for, não. Vai Vamos ser ser campeão, campeão, se Deus traz quiser, aí, vamos ser campeão e vir com a e vem camisa com a camisa do Esquadrilha aí, cara. Isso, a sua volta aí vai ser com o título. Era hora de trazer o título. Ô, vai trazer o título? Não, vou, mano. Pede pra molecada emprestada. Ela falou, mano, deixa eu levar lá no podcast. Não, Isso. nós traz, mano. Já fica até. Aí eu que falo pra vocês agora, vocês fazem o convite aí que nós. Não, eu tô demorando. Se puder trazer os dois lá também. Não, aí nós traz, velho. Nós Né? traz. Demorou. Então fica assim. Vamos armar aí, contar um pouco da história aí do Fala pra do molecada campeão. assim, ó, a gente tem a obrigação de levar esse título lá no podcast do Bando JJ. Os Fechou. caras querem lá na mesa deles o troféu Não, de demorou. campeão. É isso aí.
Vai ter uma história. Se eu for campeão, eu sou bicampeão em Amparo, né? Vai O último ser título campeão. Vai ser, A gente quer ver o título aqui, pô. Vamos que vamos, então. Então, Isso Jackson, aí, Jackson. agradecer mesmo mais uma vez aí a sua presença. E, assim, essa aqui é a primeira de muitas, então a gente já vai fazer uma ao vivo aí, na Copa do Mundo, ficou o convite feito pelo Jonatas. E a gente vai querer ver o troféu dos meninos aí aqui na... Se Deus quiser, esquadrilha. Esquadrilha. Se Deus quiser, vamos levantar esse título aí que representa pra caramba, mano. Porra, representa maravilha. muito pro pessoal lá. Show de bola. Show de bola, Obrigado, então. viu, Jackson? Um grande abraço aí pra você. E, ó, sucesso. Obrigado. Título já tá na mão. Quer deixar algum contato de Face, Eu de vou Instagram? deixar na não, descrição depois do só- vídeo. Eu deixa na descrição do vídeo lá do e- vídeo, marco lá o pessoal. É agradecer mesmo aí, 2023 que seja um ano repleto de paz, saúde, né? Que Porra, tamo Deus precisando. possa nos abençoar aí, Estamos precisando. que todo mundo possa se levantar e paz no coração de todos aí, né? Paz e amor que é o mais importante, né? É Maravilha. isso Jackson. aí. Então, Forte abraço e forte abraço. Valeu? Valeu! é isso aí. Fechou?